Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que é bem conhecido dentre vocês, que é o capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Eu quero que os irmãos localizem, e os irmãos que não localizarem, pode ser que esteja no telão atrás de mim, tá bom? Os irmãos que têm por costume para a leitura ficar sobre os pés, pode ficar. Quem não tem também pode ficar bem à vontade, bem tranquilo, para nós lermos a palavra do Senhor. O texto diz assim: estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, é importante nós falarmos um pouquinho do contexto deste texto, pois alguns episódios que conectam a história desta mulher também edifica a nossa fé e nos demonstra o propósito principal de Jesus na sua vinda na terra, na sua passagem na terra. Nós vamos perceber que Jesus, ele embarcou em um barco com os seus discípulos, a fim de atravessar o mar da Galileia, para chegar numa terra chamada Gadara. Ali naquela região havia um homem que precisava ser resgatado, liberto e transformado pelo poder de Jesus. Jesus, neste trajeto, ele acalma a tempestade. É um episódio muito conhecido da igreja do Senhor. Jesus acalma o vento, repreende o mar, faz bonança, e ele pisa em Gadara. E quando Jesus ele pisa em Gadara, ele é recepcionado por um homem que há muito tempo estava endemoniado. Este homem, que por sua vez estava morando no cemitério. Sim, este homem não morava em uma casa com um telhado. Este homem não morava em uma residência com um sofá aconchegante, com uma cama quentinha. Este homem chegou ao último estágio, eu creio assim, da prisão espiritual. Ele passou a morar nos sepulcros dentro de um cemitério. E o que me chama a atenção é que quando Jesus chega em Gadara, Jesus, ele poderia ter escolhido o melhor lugar de Gadara para ir. Jesus poderia ter escolhido o centro da cidade. Jesus poderia ter escolhido ser recepcionado pelas autoridades da cidade ou da região. Jesus poderia ter escolhido assentar-se em um palácio, em uma casa, em um órgão público, ou ter contato com alguém importante dentro de Gadara. Mas o propósito principal de Jesus não era criar vínculos políticos,
O propósito principal de Jesus não era formar um partido de direita, esquerda ou centro. O propósito principal de Jesus sempre foi sarar os doentes, alcançar aqueles que, por sua vez, estão nas garras do diabo. E Jesus se depara com aquela situação. Aquele homem vai ao encontro de Jesus. Ele está passando por um estágio terrivelmente frustrante na sua vida, porque o texto nos revela que ele está nu e louco. A sua consciência saiu de si. Os demônios davam forças para ele quebrar os grilhões ao qual as autoridades o prendiam para tentar dominá-lo. Mas os demônios que prendiam aquele homem davam tanta força para ele, a ponto de ele quebrar as correntes e andar despido pela cidade. E de repente aquele homem está diante de Jesus prostrado. Alguém vem ver o que aconteceu e eles encontram um homem totalmente diferente daquele que eles estavam acostumados a ver. Eles observam e aquele homem que estava endemoniado está diante de Jesus, não mais despido, mas vestido, e em sua sã consciência. Jesus devolve a consciência daquele homem, porque eu acredito que alguém em sua sã consciência não faria o que ele fez naquela cidade, não moraria onde ele estava morando naquele momento. Em sua sã consciência ele não faria o que estava fazendo, porque nenhum ser humano em sã consciência, por exemplo, tiraria a sua própria roupa e andaria despido pela cidade. Vamos para um âmbito mais profundo. Nenhum ser humano em sua sã consciência tentaria tirar a sua própria vida. Nenhum ser humano em sua sã consciência puxaria o gatilho para executar outra pessoa. E dentre essas coisas tem muitas outras coisas que em sã consciência ninguém teria coragem de fazer. Nós podemos acompanhar algumas reportagens de atrocidades que acontecem no dia a dia, e pessoas que no ápice da ação, da execução, da prática de coisas terríveis, estão com a sua mente longe, não sabem o que fez, depois se arrependem. E alguns falam que não estavam em si, não estavam em sã consciência. Outros falam que foram induzidos até mesmo por Deus, por anjos. Pessoas atormentadas por espíritos malignos são levadas a fazer atrocidades, a frequentar lugares terríveis e a executar coisas que ninguém executaria em sã consciência. Essas são as obras que o diabo prende as pessoas, o ser humano, uma parte da sociedade. São as obras do diabo. Mas a palavra vai dizer que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não há obra do diabo que Jesus não possa desfazer. Não há o que Jesus não possa desfazer. Talvez você veio aqui por causa de um familiar. Talvez você veio aqui por causa de alguém que está preso nos braços do diabo, nas correntes do maligno. E tu tem orado, tem enfrentado tempestades, tem colocado na presença de Deus. E eu trago uma notícia boa para você. Eu trago boas novas. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu não conheço o teu dia a dia, mas enquanto você está aqui, Jesus está lá operando em teu favor. Não importa onde Ele está, não importa onde ela está. Ela pode estar no leito de UTI ou trancado numa cela de um presídio. Jesus vai do alto a baixo para desfazer as obras do diabo. Ele tem poder para isso. Jesus devolve aquele homem para o convívio familiar. Ele é liberto. Ele quer ir com Jesus. Jesus fala para ele: não vai para a tua casa, irmãos. Ele estava morando no sepulcro, no cemitério. E Jesus está dizendo: tu tem uma casa, aqui não é o teu lugar, volta para a tua casa.
Jesus estava reintegrando aquele homem para o convívio familiar e para o convívio social, dentro da sua comunidade, do seu bairro. Veja a reintegração de Jesus na vida daquele homem, a restituição que Jesus estava fazendo na vida daquele homem. Jesus devolve ele para os braços da família. Jesus vai embora. Quando Jesus chega do outro lado do mar, aí o texto vai dizer que havia uma multidão esperando Jesus chegar. Quando Jesus chega lá e surpreendido por esta multidão, o homem chamado Jairo surpreende Jesus se humilhando diante do povo e diante dos pés de Jesus, clamando por sua filha que estava doente. Ele sai de casa por conta de um problema que estava passando, para ir até Jesus, procurar solução. Jesus olha para ele e diz: eu vou até a tua casa. E é nesse percurso, entre o início de uma jornada até a casa de Jairo, que aparece na história uma mulher, que Marcos vai dizer que estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, que estava enfrentando uma enfermidade. Marcos vai iniciar apresentando esta mulher como uma certa mulher que estava enferma. Os evangelhos ou os evangelistas que falam sobre ela não citam o seu nome, não citam o seu endereço. Essa mulher é apresentada de forma anônima na história. Ela entra na história como uma mulher doente, como uma mulher doente há muito tempo, e uma mulher que sofria há muito tempo. Marcos vai dizer: estava ali uma certa mulher. Ela estava ali, e o lugar que ela estava era o lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Você já viu pessoas se darem mal por estarem no lugar errado, na hora errada? Mas aqui nós estamos vendo alguém que vivia um problema há muito tempo, no lugar certo, na hora certa. E este lugar é o lugar da presença de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, e diante de um Deus que pode todas as coisas, diante de um Deus do impossível. Você não perdeu tempo em estar aqui. Que bom que você chegou aqui, porque estando aqui, Ele pode operar na tua vida coisas surpreendentes. Ela é apresentada na história como uma mulher doente. E é interessante nós percebermos que o versículo de número 25 do capítulo 5 de Marcos nos revela uma lição extraordinária. Nos revela a grandeza da misericórdia de Deus. Porque Marcos vai falar que ela estava 12 anos com uma hemorragia. Ela estava perdendo sangue há 12 anos. Ela estava perdendo sangue há 12 anos. E não precisa ser médico para saber que não tem como alguém permanecer vivo 12 anos jorrando sangue. Provavelmente no primeiro ano, o óbito dela já estaria sendo assinado. Provavelmente no primeiro ano, a família já teria enterrado ela. A história dela não era para ter sido apresentada assim, como alguém que estava viva com uma enfermidade, como alguém que estava viva sofrendo há 12 anos, não. A história, pela lógica humana, era para ser exatamente assim. Uma mulher morreu com uma hemorragia, porque ficou muito tempo perdendo sangue. Mas tu consegue entender a misericórdia de Deus, o porquê que a história apresenta ela viva, sendo que já era para ela estar morta? Tu parou para pensar sobre isso? Por que ela estava viva, se já era para ela estar morta há muito tempo? Como que ela conseguiu ficar tanto tempo sofrendo, tanto tempo aguentando aquela situação? Aquele problema já era para ter levado ela. Aquele problema já era para ter causado a morte dela. Aquela situação já era para ter levado ela para a cova há muito tempo. E o porquê que ela estava viva? Porque Deus tinha um propósito na vida dela. E João vai escrever que antes de nós conhecermos a Deus, Deus já nos conhecia.
Ela nem tinha tocado na orla de Jesus, e o Senhor já sustentava ela em vida, por causa do propósito que Ele tinha com ela. Ela nem sabia, mas Jesus já estava dando o livramento para ela, sem ela ao menos perceber. Já ela para estar morta, mas ela estava viva por causa do propósito. A situação já era para ter te levado para longe. Tu só está aqui respirando por causa do propósito. O propósito é maior do que a doença. O propósito é maior do que a dor. O propósito é maior do que a depressão. O propósito é maior do que a ansiedade. O propósito é maior do que a angústia, do que a tristeza. Independente do que tu esteja passando, o que te sustenta até aqui é o propósito que Deus tem na tua vida. Para pensar. Se dependesse da lógica, tu já estaria morto há muito tempo. Se dependesse da lógica, o câncer já tinha te levado. Se dependesse da lógica, o Covid tinha te levado. Se dependesse da lógica, aquele acidente era para te ter morrido. Se dependesse da lógica, muitas, inúmeras situações já era para ter te levado há muito tempo. Até mesmo antes de você conhecer a Deus, Deus te deu livramento porque Ele já te conhecia e saberia que você estaria no lugar certo, na hora certa, para ouvir um Deus que faz coisas extraordinárias. Ela foi alcançada pela misericórdia de Deus, mesmo antes de conhecer a Deus. O texto vai dizer que ela estava há 12 anos padecendo. 12 anos ela estava com o mesmo problema. Só que o interessante é que Marcos vai falar que ela padeceu muito na mão de vários médicos. Ela gastou tudo o que tinha. Agora ela não é só uma mulher enferma e sofrida. Ela é uma mulher sofrida, enferma e pobre. Porque ela gastou tudo o que tinha. Ela procurou a solução para o seu problema. Ela investiu recursos para tentar mudar a situação. Mas tudo o que ela tentava fazer para mudar a sua situação só piorava. Tudo que ela tentou fazer para mudar o quadro da vida dela, nenhuma das portas que ela entrou ou bateu conseguiu solucionar. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Você já parou para perceber que existem algumas situações na nossa vida que a gente vai tentar ajeitar, acaba estragando mais? Tu já parou para perceber que existem algumas coisas, algumas áreas da nossa vida que nós tentamos resolver e acabamos dificultando cada vez mais, piorando o problema, gastando de fato assim o nosso tempo, recurso, forças, numa coisa que é só nós entendermos que não é para nós resolvermos, que não é para nós nos debruçarmos, que não é para nós falarmos, que não é para nós agirmos, que não é para nós investirmos. Tem coisa que você vai conseguir resolver, sim. Tem coisa que você vai conseguir mudar, vai. Mas existem coisas que só Deus, e você tem que entender que tem coisas na tua vida que só Deus vai conseguir mudar. Tu já bateu em muitas portas, tu já procurou muitas pessoas, tu já procurou muitos recursos, tu já investiu demais, tu já gastou o teu tempo e a situação está se arrastando ano em ano, mês em mês, dias e dias. Ameniza e volta pior. Eu vim aqui para te dar a resposta e a receita para de uma vez por todas as coisas mudarem. É só você tocar. É só você tocar. Pastor Fabrício, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar, ela determina no coração: se eu tão somente tocar. Eu gosto muito de falar isso aqui, porque o versículo de número 26 fala que ela gastou tudo, ou seja, ela pagou para tentar mudar a sua situação. Ou seja, lá fora, ela tentou pagar pela sua mudança, tentou pagar pela sua transformação e pela sua cura. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela entende que com Jesus não precisa pagar nada. Com Jesus já está pago. Ele já pagou na cruz do Calvário, a dívida foi paga. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse altar. O Espírito Santo está falando no profundo de pessoas que vieram nesta noite, que saíram das suas casas, enfrentaram a chuva, o mau
tempo. Talvez você até pensou em ficar no conforto do lar, no conforto do teu sofá, do teu ar-condicionado, talvez na frente da televisão, assistindo uma série na Netflix, mas você determinou no seu coração: eu vou lá, porque eu preciso tocar na orla de Jesus. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta noite, a resposta de Deus para algumas pessoas que estão aqui. Deus está mudando coisas que você há anos não consegue mudar. Deus está transformando coisas que há anos não transforma na tua família, nos teus negócios, na tua casa. Quem crê assim, por gentileza, levante a mão direita e expresse uma adoração a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo para alguém: é só tocar, é só tocar. É simples, é só tocar, é só tocar, é só tocar, é só tocar. É no contato com Ele que as coisas mudam, é no contato com Ele que as coisas transformam, é no contato com Ele que as portas se abrem, é no contato com Ele que Deus muda, que Deus transforma, que Deus levanta, que Deus faz coisas extraordinárias. E o interessante é que ela disse: se eu apenas tocar na orla ou na roupa dele, ficarei curada. E ela chega por detrás e toca. Quando ela toca, no mesmo momento em que ela toca, um problema que há anos não é solucionado é resolvido em questão de um toque. Você está entendendo isso aqui? O que há anos não era resolvido se resolveu em apenas um toque. O que há anos se arrastava, a situação vinha de ano em ano. Só que quando ela toca em Jesus, o que há anos atormentava a vida dela foi embora. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando ao teu coração? Se o teu coração nesta noite estiver aberto, e você de fato tocar em Jesus como nunca antes, porque havia muitas pessoas ali a ponto dos discípulos perguntarem: mestre, tem muita gente te rodeando, tem muita gente te tocando, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas Jesus fala: não, para um pouquinho de mim saiu poder, saiu virtude. Alguém tocou diferente, não é como sempre, não é como de costume, não é como de rotina, não. Alguém veio e fez diferente, algo aconteceu, o sobrenatural aconteceu, e é o que Deus está fazendo na vida de alguém aqui dentro. Tem alguém que está fazendo o que nunca antes fez. Tem alguém que está entregando o que nunca antes entregou. Tem alguém que está se entregando como nunca antes se entregou no altar de Deus. E o Espírito Santo está resolvendo coisas que nunca antes eram resolvidas na tua vida. Quando você entrega o que nunca antes entregou, Ele resolve o que nunca antes foi resolvido na tua história. Te prepare, porque há coisas novas reservadas na tua vida. Deus está trazendo novidades para a tua história. O telefone vai tocar, a empresa vai prosperar, a tua família vai prosperar como nunca antes. Alguém vai olhar e vai dizer: mas como é que aconteceu se há tanto tempo estava do mesmo jeito? Você vai dizer: eu fui num culto da quinta-feira lá na Deissara, e eu toquei em Jesus, e não foi por causa do pregador ou do pastor, não. Eu fui lá e me entreguei por inteiro, e Ele transformou a minha vida. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Há uma presença de Jesus aqui. O Espírito Santo falou no profundo com alguém. Tem coisas que você resolve no consultório de um psicólogo. Tem coisas que você resolve numa assessoria jurídica. Tem coisas que você resolve no gabinete de uma autoridade. Tem coisas que você resolve no consultório médico. Tem coisas que você resolve no consultório psiquiátrico. Sim, tem coisas que você resolve. Mas existem coisas que, quando ultrapassam o alcance de todos esses órgãos que eu citei, quando ultrapassa os limites do alcance da inteligência do homem, ou dos serviços que são oferecidos para a sociedade, ou para cada um de nós, entra a ação de um Deus que, quando a medicina desengana, Ele vai lá. Quando o óbito é para ser assinado, Ele vai lá. Que quando a causa é dada como perdida, Ele vai lá. Quando um familiar é dado como perdido, Ele vai lá.
E se não fosse esse Deus do impossível, onde você estaria neste momento? Coloque a mão sobre o teu coração agora. Deixa o Nazareno tocar no teu coração. Enquanto você coloca a mão no seu coração, traga o teu pensamento agora aquela situação que você quer que seja resolvida. E diga: Senhor, eu fiz, eu investi, eu gastei o meu tempo, eu tentei, mas fugiu do meu controle, eu não consegui. A partir de agora eu não faço mais nada, eu apenas toco e coloco diante da tua presença. É neste ambiente que as coisas estão mudando. Existem coisas que você não compartilhou com o mais íntimo do teu dia a dia. O familiar mais próximo não sabe, mas Deus está contemplando o teu oculto e o teu escondido. Tem coisas aí dentro que precisam mudar. A ferida. Eu quero que você que entendeu a mensagem aqui, você venha para o altar, que o altar está te esperando. É aqui que coisas vão ser solucionadas. É aqui que o impossível acontece. É aqui que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. É aqui. E o Senhor está te esperando no altar agora. Já está vindo pessoas aqui. O Espírito Santo entrando no íntimo de alguém aqui, queridos. Deus está curando pessoas aqui, pastor Fabrício. Te prepara para dar o testemunho. Te prepara para cantar o hino da vitória. Deus está trabalhando ao teu favor nesta noite. Ele marcou esta data para fazer algo na tua vida. Para dormir tranquilo. Deus está tirando o aperto do teu coração, as preocupações da tua alma. O Espírito Santo está tirando o fardo pesado de alguém. O fardo leve está vindo sobre você. Em nome de Jesus, meu Pai. Há pessoas aqui diante do teu altar. O Senhor fez na minha vida quando eu não tinha mais saída. Faz de novo, Senhor, agora na vida deste irmão e desta irmã. O Senhor me devolveu a esperança quando eu não tinha. O Senhor me levantou quando eu estava caído. Faça de novo, eu sei que o Senhor faz, Pai. Eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor transforma. Eu te peço, meu Pai, faz nesta noite, faz, Senhor, esse coração que está em lágrimas agora. Tem gente entrando aqui na frente, o Espírito Santo já está transformando corações aqui. Toque em mim de novo.